Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é com muita honra que estaremos aqui com um convidado especial. Vamos chamando aí no coração, convidando as pessoas para entrar. Boa noite, galera aí da Sunline Turismo. Muito obrigada pela participação de vocês. Convide aí o pessoal. Vou dar só alguns minutos para que o nosso convidado entre. Só mais alguns minutos que o nosso convidado vai entrar. Para que a gente comece a nossa live. Estou aqui conectando já para colocar aqui. Olha aí, o Raul já entrou, pessoal. Vamos colocando aí os coraçãozinhos para convidar a galera para participar da melhor live de vendas. Aguardando aí a entrada do Raul. Sejam bem-vindos. Olá, Raul! Tudo bem? Dona Vani, como vai? Quanto tempo, hein? Desde a Expo Venda Mais, hein? Pois é, 1 ano, né, Raul? Certinho, um ano. Mas que legal que deu certo. Que bom. O som aí tá legal, pessoal? Tá ouvindo bem? Vamos colocando aí os coraçãozinhos para chamar mais gente aqui para nossa live. Que o Raul vem com tudo hoje, né, Raul? Vamos lá, vamos ajudar o pessoal a vender mais. Já tem uma galera aqui, Raul, de empresários da área de turismo. Temos concessionária também. Muita gente interagindo. Então, assim, vamos começar com o nosso conteúdo e a gente deixa as perguntas para depois, não é isso, Raul? Você que manda, como você quiser conduzir. Ótimo, então. Primeiramente, Raul, eu gostaria de agradecer. É uma honra você estar aqui hoje na minha rede social. Você sabe que sou sua fã número 1. Eu vejo que assim existe muito hoje muito conteúdo de vendas, mas relevantes como o seu, eu não conheço. Realmente é uma honra estar aqui Obrigado. com você e eu aprendo muito. Por isso assim que muitas pessoas me questionaram hoje. Ah, é top mesmo? É top? Eu digo, eu assino embaixo. Ah, então eu vou. Então eu tô lá. Então eu tô lá. Então, assim, é um prazer imenso você estar aqui. Olha, tava olhando aqui nas minhas coisas aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó, muito boa. Pare de perder dinheiro. Eu acho que a gente poderia começar por aqui, né, Raul? Porque eu vejo muitas empresas, muitas equipes comerciais subestimando essa questão da venda. E aí, mais do que ninguém, você pode falar hoje, né, que a venda não ocorre mais por acaso, como há 20, 30 anos atrás. Não vamos falar nem de idade, né? Mas eu vejo que tudo mudou e mais diante de toda essa pandemia que estamos passando, o consumidor cada vez mais exigente. E aí, Raul, fique à vontade, se apresente para a gente começar. Eu já vou começando aqui o papo, você sabe que eu converso. Então, fique à vontade. Se apresente. Onde é que você está, hein, Raul, hoje? Onde é que você está? Eu estou nos Estados Unidos, em casa onde eu moro, que é em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A gente está com 2 horas de diferença, inclusive ao horário de Brasília, de São Paulo, né? E o nosso escritório está em Curitiba, mas a Venda Mais hoje já está espalhada. Eu tenho gente que está na Espanha, que faz a equipe que faz, a Natasha, o João, que fazem a Venda Mais na revista Tão, na Espanha. Eu tenho gente no Japão, então, jornalista nossa que trabalhou com a gente foi.
E a gente está, então, há muito tempo já conectado, trabalhando home office, isso coisa da questão híbrida já há muito tempo, né? Mas eu queria começar falando sobre alguns princípios que eu acho importante. O pessoal me pergunta muito, né, e a gente passou muito tempo esse ano em mentoria com as pessoas, né, com cenários que estão mudando, coisas que estão mudando. Eu gosto muito de uma frase do Jeff Bezos, que é o fundador, o dono da Amazon, né? E é hoje uma das pessoas mais ricas. E ele uma vez falou uma coisa que me marcou muito e eu acho que ele tem toda a razão. Perguntaram para ele, como visionário, uma pessoa da área de tecnologia, né, lançando empresas, sempre com coisas novas, como que ele fazia o planejamento dele? Como é que ele conseguia fazer planejamento num cenário que mudava tanto, certo? E aí ele falou, né, e aí perguntaram para ele, inclusive, que mudanças ele estava vendo, para ver se ele podia compartilhar. E ele falou uma coisa que eu achei muito profunda, porque é real. Ele disse, o meu planejamento, no fundo, está baseado no que não muda. Eu não fico pensando no que muda. Eu fico pensando no que não muda. E aí ele disse, se você parar para olhar, existem muitas coisas que não mudam. E aí você entende que você pode construir algo que é sólido. Porque se você vai construir algo que está o tempo inteiro em mutação, o tempo inteiro mudando, realmente fica difícil de consistência, de ter uma base, de ter um chão. Você precisa ter essa sustentação. E falar sustentação, quem nos dá são as coisas que não mudam. Então ele fala, por exemplo, você acha que os clientes vão querer que a gente seja mais ágeis ou menos ágeis? É difícil da gente ver os clientes pedindo menos agilidade. Ele fala, você acha que os clientes vão querer que a gente faça mais erros ou cometa menos erros? Ah, cometa menos erros, né? Então, ele falou, você acha que os clientes, pelo mesmo produto ou serviço, querem pagar mais ou querem pagar menos? Ah, eles vão querer pagar menos, então como que a gente pode fazer isso? Você acha que os clientes vão querer produtos de mais qualidade ou de menos qualidade? Ah, de mais qualidade, então como que a gente pode buscar isso? Então, as perguntas são perguntas básicas, se você parar para olhar simples, mas elas norteiam todo o trabalho dele. E o que é legal por trás disso é que tem uma busca de controle, que é outra coisa que eu tenho falado muito. Sobre o que eu tenho controle e sobre o que eu não tenho. Tem uma frase que eu gosto muito, chama Viktor Frankl, ele ficou preso num campo de concentração, sobreviveu, perdeu toda a família lá, saiu, escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido, depois ele escreveu outros, mas no livro Em Busca de Sentido tem uma frase que eu gosto muito também, que diz o seguinte, entre o momento em que acontece uma coisa e a nossa reação, certo? Então, o momento que acontece a coisa e a nossa reação, existe um espaço. Nesse espaço tem uma escolha, e na escolha reside nossa liberdade e nosso crescimento. Então, tem uma mentalidade aqui de entender que eu não controlo o que acontece comigo. Eu não posso, certo? Então, a pandemia não estava no planejamento de ninguém. Mas a nossa reação, a nossa resposta, a gente controla. Isso a gente pode influenciar, certo? Então, antes da gente falar de coisas que estão ligadas a vendas, né? Essa questão de tipo, o que eu posso fazer para melhorar meus resultados, para aproveitar melhor as oportunidades. De verdade, se você parar para pensar, tem alguns princípios por trás que são mais importantes, porque senão você ensina a técnica para a pessoa e a pessoa ou não usa ou desvaloriza, porque ela não entende o que tem, o princípio que tem por trás. Então, essas questões que eu estou falando vão construindo, certo? Então, primeiro, o que não muda, certo? Algumas coisas a gente já sabe que não mudam. Tem outras que eu tenho controle e eu aprendo a separar o que eu tenho controle do que eu não tenho e eu vou focar onde eu tenho controle. Exemplo típico disso. E aí eu posso fazer até uma pausa para você me fazer perguntas ou alguma coisa se quiser interagir. Até porque você entende muito do assunto também, então a gente, né, facilmente pode trocar aqui. Mas eu tive uma vez um empresário, eu gravei um vídeo falando que quando a economia entrava em recessão, eu mostrei um iceberg e eu mostrei que a maior parte das pessoas ficava muito tempo falando sobre a ponta do iceberg, que é aquela pontinha para fora, que era a parte que estava afetada pela recessão. O resto da economia brasileira, que continuava forte, certo? Continua acontecendo. Uma recessão mais pesada do mundo, a economia vai cair 5%, por exemplo, certo? Assim, horrível, tipo desemprego altíssimo, etc. Vai ser horrível. E os 95% que ainda estão acontecendo?
certo? Continua aquilo. Aí eu falei, eu gravei um vídeo dizendo para os assinantes da Venda Mais, vamos focar no que está funcionando, onde o dinheiro está rodando, onde o dinheiro está girando, continua tendo coisas acontecendo muito boas. Então, a gente tem que pegar e redirecionar nosso foco para isso, não ficar olhando para a desgraça. É que nem quando tem um acidente na estrada que faz um congestionamento porque todo mundo tem que diminuir a velocidade para ver o carro batido, assim, porque parece que a desgraça parece que atrai as pessoas. Aqui eu estava dizendo, gente, se você está fazendo uma reunião para falar da desgraça, não vai conseguir melhorar nunca. Aí você faz parte da desgraça, você é sugado para ela. Aí eu estava dizendo, não, vamos focar na parte que é importante. Então, eu estava falando sobre isso e o empresário me mandou um e-mail dizendo, Raul, as minhas vendas caíram 40%. Certo? O que eu posso fazer? Eu falei, eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você, só com essas 3, encontre uma saída. Eu falei, quantos contatos hoje a tua equipe de vendas está fazendo? Qual é a taxa de conversão de oportunidade, então taxa de fechamento? E quando fecha, qual é o valor médio de cada venda feita? Certo? Então, eu pedi, na verdade, 3 indicadores de performance da área comercial. Número de contatos, taxa de fechamento, valor médio de compra. Só isso, certo? Eu falo, Raul, eu não tenho esses números. Eu falei, pois é, já começa o problema por aí. Vamos encontrar esses números. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, encontre esses números, venha falar comigo depois. Ele foi e me trouxe. E aí o que foi legal de notar é que, na verdade, as vendas não tinham caído 40%. O que tinha acontecido é que tinha diminuído o número de contatos, a taxa de conversão tinha caído e o valor médio tinha caído. Esses 3, cada um deles tinha caído um pouquinho, mas a soma de todos eles estava dando queda de 40% nas vendas. Quando a gente viu isso, eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer 3 reuniões com a tua equipe, só 3. Cada uma delas vai ter um foco muito específico e você só vai falar sobre isso, ok? Promete que só vai falar, ok. O que você quer que eu fale? Eu quero que você fale exatamente sobre isso. Você vai reunir a tua equipe e vai dizer, olha aqui, ó, número de contatos que a gente está fazendo, tá? Quantos contatos a gente está fazendo cada vendedor ou vendedora por semana? Seja no ativo, então a gente está indo claramente procurar, ou a gente está recebendo esses contatos. Quantos são? E aí a equipe se reuniu para ver como podia aumentar esse número de contatos. Primeira coisa. Segunda coisa. Quando a gente está entrando em contato, de cada 10, nós estamos fechando, ele na época estava fechando 3 vendas, de cada 10, 3, então 30%. Eu falei, como é que você pode melhorar esse número para 4? Certo? Então agora você está fazendo, né? Então você está fazendo 3 fechamentos, eu quero que você faça 4. Reuniu a equipe de novo e fizeram, né? Discutiram como que eles podiam fazer, negociar coisas que podiam fazer para fechar 4. E aí eu falei, quanto você está fechando o valor médio? Eu me lembro que o valor médio dele estava em R$800, a gente falou, como que pode chegar a 1.000? Certo? E aí, então, a gente fez esse trabalho, fizemos isso, aí ele não só voltou ao que ele estava vendendo antes, do que teoricamente teria sido essa crise, certo? Mas ele aumentou as vendas. E aí depois a gente estava conversando, ele estava dizendo, Raul, eu estava o tempo inteiro focado no problema e não na solução do problema. Que é uma coisa que eu vejo o tempo inteiro, certo? Está focado no problema e não na solução do problema. Então, veja que só com 3 perguntas a gente resolveu esse problema. A gente resolveu, só que ele estava tão focado que tinha caído no 40% e a equipe estava tão envolvida que aí você começa a justificar, que é outro problema. Quando a gente está focado no problema, a gente começa, tá difícil mesmo, tá complicado, não tá dando, isso aqui não tá funcionando, a gente só foca no que não tá funcionando, certo? Então, se você voltar, né, desde o que eu estou falando aqui, desde o princípio de tudo, eu tenho que acreditar que eu posso alterar os meus resultados. De que existem coisas acontecendo no mundo, elas nos afetam, mas de verdade é na minha resposta ao que está acontecendo que realmente vai ter diferença. E você falou uma coisa assim fantástica, Raul, que assim, o que você não tem controle, no caso, né, da pandemia, você vai perder. Eu vi aqui em Natal, assim, restaurantes chegarem a fechar as portas porque focaram no problema. Não tinha, a gente começou a trabalhar delivery, olha, tem que ter delivery. Eu levei as soluções e a equipe toda fechada. Não, mas isso não dá certo, mas não pode, vamos testar, vamos. E assim, 2 meses, fechou, porque a venda foi para 10%, estava tudo fechado. Então, sem o delivery, ele não teria como vender. E aí, eu acho fantástico quando você diz isso, porque muitas empresas ainda focam no problema e não conversam com sua equipe, não escutam seus colaboradores para saber a real solução.
E a gente observa também, Raul, teve um dado agora, depois de julho, eu andei pesquisando algumas empresas aqui no Nordeste, no meu estado particularmente, né? Que, assim, quando eu perguntei quantas vezes você conversa por mês com sua equipe sobre vendas, assim, 5% de 60 empresas conversam sobre vendas. Existe planejamento? Não. Então, assim, como, Raul, a gente melhora uma venda? Como a gente vende num mundo tão competitivo de uma forma que você não prepara essa venda? Veja que, de novo, é uma postura um pouco passiva em relação ao ambiente. Então, a gente vê isso o tempo inteiro. O empresário e a empresária, por exemplo, vamos dar um exemplo do varejo. Investe no ponto, faz o negócio, faz tudo bonito, mas não investe depois na equipe de vendas, não investe em fazer com que o atendimento seja diferente de todo o resto, não acompanha os clientes, então não tem pós-venda. Então, se você parar para ver, o que a gente está falando não é extremamente complicado. A questão é de fazer o básico bem feito. Eu acho que a maior parte das pessoas subestima o poder do básico bem feito de maneira muito consistente, certo? E fica tentando esperar coisas mágicas acontecerem e falta esta iniciativa de assumir o controle sobre coisas que são fundamentais. Então, por exemplo, se eu defino que o número de contatos é algo que é importante, e de novo, isso não muda, isso para qualquer tipo de empresa, certo? Eu preciso ter esse número, eu não posso ficar parado esperando que isso aconteça magicamente. Eu tenho que ter isso já, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu preciso de, sei lá, 100 contatos por semana. A minha equipe toda, certo? Precisa de 100 contatos por semana. O que acontece se eu chego na quarta-feira e estou com 30 contatos? Faltam 70 ainda. Certo? Tem gente que vai baixar a cabeça e vai dizer, tá difícil mesmo. E tem gente que vai dizer, não, vamos fazer alguma coisa, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Mas veja que eu tenho que partir do princípio de que eu sei que eu preciso de 100 contatos e de que eu posso fazer alguma coisa, porque senão eu terceirizo a responsabilidade. Tem um exercício que eu gosto muito que se chama o dia perfeito. Eu recomendo para todo mundo que vem trabalhar comigo, chama o dia perfeito, eu gosto muito. E são 10 coisas que, se acontecerem no dia, você tem um dia perfeito, tá? Então, são 10 coisas que se acontecerem no dia. O que eu noto? Sempre que eu pego pessoas de alta performance, que eu hoje só trabalho com empresários e com empresários, tá? Mas por muitos anos sempre, né, trabalhei com vendedores, vendedoras, gestores, até hoje, né? Ontem, por exemplo, acordei super cedo para fazer uma palestra para 60 representantes comerciais de uma indústria. E a gente estava falando da diferença. Uma pessoa de baixa performance tem a tendência de colocar no seu dia perfeito coisas que ela não tem controle. Então, ela vai colocar, por exemplo, o tempo estava bom, certo? Pô, eu não controlo isso, certo? Ela diz, ela vai dizer assim, uma venda caiu no meu colo, eu recebi um elogio. Eu não controlo essas coisas. O que eu controlo? Eu controlo tudo que eu posso fazer. Então, você vai pegar uma pessoa de alta performance, você vai ver verbos de ação no dia perfeito. Eu acordo, eu fui dormir, eu me organizei, eu visitei, eu conversei, sabe, tipo assim, a pessoa chamou para ela a responsabilidade. Aí a vida fica muito mais organizada e um foco claro. Porque mesmo... deixa eu falar um pouquinho de outra coisa que eu vejo. Você pega uma pessoa de alta performance e uma de baixa performance, você dá uma meta desafiadora para elas, elas têm uma reação completamente diferente quando elas têm dificuldade de atingir a meta. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso porque eu acho importante. Certo. Uma pessoa de alta performance, quando está com dificuldades de baixa performance, tá? Quando ela tem dificuldades de atingir uma meta desafiadora, ela começa a questionar a meta. Diz, essa meta é errada, essa meta é muito alta, quem que colocou essa meta? Isso é injusto. E aí começa a justificar na sua cabeça e depois perante os outros que a meta está errada e que precisa ser baixada, certo? Então vamos dizer que eu coloquei 100 para vender de meta e estou com dificuldades de bater essa meta. A pessoa de baixa performance começa a dizer que tinha que ser 90. Está errado 100, está difícil, está complicado, etc. Veja que eu crio um padrão, um modelo mental de lidar com a dificuldade que é muito ruim, é muito negativo. Isso significa que toda vez que encontro uma dificuldade, o que eu faço? Eu aceito a dificuldade e aí passo a aceitar menos, certo?
Pare para pensar. Então, eu comecei com 100, estava difícil. Eu batalhei, discuti, consegui que baixasse para 90 a meta. O que acontece da próxima vez quando tiver difícil atingir 90? Eu já tenho um modelo mental. Eu vou baixar para 80, certo? É isso que vai acontecer. Uma pessoa de alta performance pega a mesma meta, 100, ela olha e diz, não vou conseguir bater essa meta. O que ela pensa de diferente? Ela começa a dizer, o que eu estou fazendo não está funcionando. Então eu vou mudar o que eu estou fazendo. A meta continua. A meta continua. Então veja que essa pessoa começa a questionar, dizendo, espera aí, isso aqui eu estou fazendo não está dando certo, eu preciso mudar, isso aqui eu não estou fazendo, vou começar a fazer, isso aqui está dando certo, mas estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais. E a pessoa começa a se reinventar e começa a fazer coisas novas. Mas note como, novamente, ela assume o controle. Mas começa tudo aqui dentro, com a atitude dizendo, estou com dificuldades de atingir minha meta, não mudo a meta, mudo o que eu estou fazendo para atingir a meta. Essa pessoa, no fundo, a de baixa performance, no fundo, o que ela está dizendo é, se eu continuar fazendo tudo o que eu estou fazendo, eu não vou bater a meta. Então, o que eu faço? Baixo a meta, porque eu não quero mudar o que eu estou fazendo. Ela quer continuar repetindo o padrão. E aí ela vai justificar isso dizendo, tá difícil, tá complicado, porque os concorrentes, não sei o quê, porque os clientes, porque a culpa é sempre de alguém. Mas, na verdade, se você parar para olhar, é ela que não quer mudar. Com certeza. Não, eu digo, coloca a culpa no preço, no mercado, né? Em tudo, mas ela não quer mudar. Então, Raul, a primeira dica para a gente começar nesses princípios seria a atitude, a mudança que vem de dentro de você, é isso? É isso. E então, veja de novo, foco no que não muda, certo? Isso, porque tem algumas coisas que realmente não mudam, as pessoas, os clientes sempre vão procurar isso. Foco no que eu tenho controle, certo? Então, foco no que eu posso controlar. O mundo vai estar sempre em mudança. Eu não posso ficar prestando atenção nisso. Eu tenho que absorver isso e dizer, ok, como eu me adapto a isso, certo? Inteligência é capacidade de adaptação. Então, como que eu me adapto? Tem um livro maravilhoso que eu acho que você com certeza já deve ter lido, mas a gente recomenda para todo mundo, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Então, quem mexeu no meu queijo é maravilhoso, porque são dois ratinhos que todo dia vão lá e tem um queijo. E eles encontram queijo, tá tranquilo, todo dia vão lá e tem queijo. Um dia não tem queijo, certo? E aí começa, de verdade, o livro, porque os dois chegam lá e no dia que não tem queijo, começam a dizer, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Mudou? E agora? Um dos ratinhos diz, bom, não tem mais queijo, eu vou sair para procurar queijo, eu vou ter que fazer alguma coisa. E outro vai dizer, não, eu vou ficar aqui, sempre teve queijo, né? Então, e aí ele morre, coitado, porque o queijo não volta, né? Então, porque mexeram no queijo. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante de você ver, principalmente nesse momento, por exemplo, que a gente passou agora, é que eu tive um cliente de mentoria no começo do ano, que era uma indústria de bebidas no Nordeste, bem grande, tá? E aí ele estava me dizendo, Raul, sabe quem está complicado para nós? Quem? Os empresários tradicionais. Ele falou, porque eles sempre fizeram daquele jeito e eles estão só esperando, eles estão dizendo, não, essa crise vai passar, isso aí é passageiro, nós não precisamos mudar nada, vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeito. E falou, Raul, sabe quem está fazendo bem e quem está aumentando o volume de vendas? A molecada mais nova. E justamente o exemplo que ele deu são os restaurantes que já foram imediatamente para o delivery, para o que se chama de take-out, que é de deixar pronto e o cliente pega, certo? De fazer pedido online, de ter aplicativo, certo? De estar em todos os aplicativos, de aceitar cartão de crédito, de aceitar qualquer forma de pagamento. Quer dizer, tipo, já estava nessa mudança. Não estava sendo tipo, nós sempre fizemos as coisas desse jeito. E lá fora mudou, não interessa. Nós vamos continuar fazendo assim. Sempre do mesmo. Não pode, né, certo? Tipo, então, o Jack Welch, que foi considerado, né, um dos maiores CEOs que, né, era do GE, ele dizia que quando a velocidade da mudança no mundo externo é maior do que a velocidade da mudança no mundo interno, você sabe que vai ter problemas. Porque você está começando a ficar defasado, está começando a ficar atrasado. O mundo começa a acelerar na mudança e aí fica o empresário e a empresária preso ao modelo antigo. Certo? Que aí é ruim, porque os clientes hoje, por exemplo, eu me lembro uma época a gente tinha clientes de bancos, a gente atende bancos grandes. Eles sempre pedem para a gente não citar os nomes, então vou respeitar isso. Mas são bancos bem grandes. Que o gerente dizia, Raul, hoje a gente está com um problema, porque o cliente quer falar comigo pelo WhatsApp, mas o banco não deixa.
certo? Ele falou, então, eu tô com 2 celulares, um que é o oficial do banco, que não tem WhatsApp, porque não pode, a gente tem que ficar, e outro que é o meu pessoal, que eu só dou para cliente VIP, peço, pelo amor de Deus, não fale. Mas então você vê que a empresa, e são bancos grandes, demoraram para... Os clientes mudaram rapidamente e começaram a exigir a mudança, e eu entendo, porque tem questões de segurança, de compliance, tem uma série de regras que os bancos precisam respeitar. Mas a verdade é que os próprios clientes começaram a criar canais novos de contato e de atendimento, e as empresas nem sempre têm sido rápidas em entender isso e de aproveitar como oportunidade. Eu tenho, por exemplo, muitos clientes meus que foram para home office de muita má vontade. A equipe de vendas toda em home office, certo? Tinha call center, às vezes com 400 pessoas. Imagine um call center de 400 pessoas, todo mundo tendo que ir para casa. Imagine como é que faz para gerenciar isso. Hoje está todo mundo olhando e dizendo, olha, você sabe que a gente gostou, que é capaz da gente continuar assim, porque aproveitou melhor, está todo mundo... No começo foi realmente meio confuso, mas melhorou. Então, criou meio que uma inovação forçada, certo? Uma inovação forçada de ter que inovar. Que é outra coisa que eu vejo. Se você para olhar o jeito que você está atendendo e vendendo clientes, tem 3 coisas que eu acho que são super importantes. A forma como você prospecta novos clientes, a forma como você atende seus clientes de agora, certo? E a forma como você entrega o valor, seja um produto, serviço, etc. Se você olha teu modelo de negócio e você diz, gente, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo 4 ou 5 anos atrás, alguma coisa está errada. Porque o mundo mudou nesses 5 anos, certo? O mundo mudou, a gente se esquece, certo? Mas é só pegar toda os eletrônicos, ou toda a tecnologia que mudou, os hábitos de consumo que mudaram, mudou. Então eu tenho que olhar e dizer, legal, como que eu faço para respeitar a minha essência? Porque isso eu acho que é muito importante, porque não é sair fazendo qualquer coisa. Não, respeita a tua essência, você tem uma definição de valor muito clara, defina quais são os teus valores, qual que é mas entenda que você tem que estar o tempo inteiro melhorando. O jeito melhor, a melhor forma de fazer isso para mim é isso que você acabou de falar. Fazendo a comunicação com a equipe e com os clientes. Eles sempre vão me sinalizar, certo? Então, tem uma ferramenta que eu gosto muito, você conhece, a gente até falou sobre ela na Expo Venda Mais, que é o NPS do Frederick Reichheld. Ele então pergunta para as pessoas darem uma nota de 0 a 10. Para quem deu de 0 a 6, na verdade é uma reclamação, eu pergunto o que eu poderia melhorar. Para quem deu uma nota 7 ou 8, eu digo o que ficou faltando para você me dar uma nota 10. E para quem me deu uma nota 9 ou 10, eu vou pedir uma indicação, certo? Me indique, por favor, um cliente. E vou pedir um depoimento, um testemunhal. Porque se a pessoa está muito satisfeita com a gente, deu 9 ou 10, então eu peço uma indicação testemunhal. Veja que só nesse processo mais simples do mundo, por favor, nos dê uma nota de 0 a 10. E aí, na verdade, a pergunta é de 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar para um amigo ou colega, né? Mas só de você pedir uma nota de 0 a 10, aparecem 3 oportunidades de melhoria. Uma, 0 a 6, é uma reclamação, eu tenho que atender, resolver, e eu tenho que trazer essa informação para dentro para dizer como que a gente pode evitar que aconteça de novo. Quem me deu 7 ou 8, eu tenho claramente uma sugestão, porque o cliente vai me dizer, eu achei que ficou faltando alguma coisa, eu achei que podia melhorar, eu achei que vocês podiam fazer isso e vocês não estão fazendo. Sugestão de melhoria. Terceiro ponto, cliente me deu uma nota super alta, fã, adora a gente, etc. Peço uma indicação. Quem mais você conhece, certo? Como você que poderia se beneficiar dos nossos produtos ou serviços. Eu acho que isso é, inclusive, uma oportunidade maravilhosa que a maior parte dos vendedores e vendedoras não aproveita. Não. Porque atende bem, mas aí não pede indicação. Então já dá. Você que está nos assistindo aqui, na live aqui com a Vani, certo? Leve como lição de casa isso aqui. Peça indicação. E depois você tem a parte de pedir depoimento e testemunhal, que é super forte, né? Quando o pessoal fala de gatilho mental, isso chama prova social, que é quando outras pessoas falam bem de você. E aí você pode usar isso depois. No teu marketing, você pode fazer na promoção, você pode postar em mídias sociais. Os elogios são muito legais. Além do que é bom para o nosso ego, né? Tem coisa melhor do que ouvir um elogio, certo? Com certeza. E eu vejo isso o tempo inteiro, né? Com certeza. Raul, com certeza absoluta tem coisa para falar. Não, e esses dias eu estive numa grande multinacional e, assim, conversando com o gerente, ele me falou uma coisa super importante que o que você acabou de dizer, né? Ele colocou a pesquisa no salão de vendas para identificar, saber o que é que ele precisava mudar
ao meio de tanta turbulência do que aconteceu, né? Da pandemia. Foi logo no início isso. E ele disse assim, ó, e vieram respostas incríveis, coisas que eu modifiquei aqui com a equipe rápido e a gente já começou a vender muito mais. E muitas vezes eu encontro empresas tradicionais que eu levo essa proposta e fala, não, Deus me livre, eu não quero saber o que o cliente acha da gente, eu não quero, ele vai falar de problema, eu não quero saber de problema. Aí eu, poxa, então assim, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Se você não quer começar a escutar, ouvir o seu cliente, imagine a minha consultoria. Concorda, Raul? Então, é assim. Olha, eu cara, escutei isso uma vez. Pode falar. Esse cara, Raul, ele disse o seguinte, ele disse assim, ó, foi uma ferramenta super barata que eu modifiquei e para mim foi o melhor consultor no meio da crise, ele disse. Pois é, com certeza. Veja que nessa volta, muita gente estava nos perguntando, Raul, como que eu reabro? O que a gente tem que fazer, né? E eu estava aqui nos Estados Unidos e como eu tenho equipe na Europa e tenho a jornalista no Japão, a gente estava colecionando casos de o que estava acontecendo, né? Varejo, supermercado, restaurantes, hotéis, né? Tudo como que está reabrindo, cada um estava reabrindo. E o que era muito interessante é que para os clientes que a gente recomendou fazer, era uma ação muito específica. Pergunte para os seus clientes 3 coisas que você, como empresa, poderia fazer para ele se sentir mais, ou ele ou ela se sentir mais seguro de fazer negócio com você agora, nesse momento. Só isso, certo? Isso já mostra uma preocupação que te diferencia completamente de todos os concorrentes, só, certo? Depois, as respostas vêm e você está tendo uma pesquisa de mercado gratuita ali, tipo, os seus clientes. E quem é que vai responder esse tipo de coisa? Teus melhores clientes, geralmente. Certo? Quem é perfil de cliente ideal. Então, tipo, tem mais o que fazer. E não custa nada. Então, mas de novo, há muitos anos eu tive um empresário que me falou a mesma coisa. Raul, como é que eu vou fazer pós-venda se no fundo que eu acho que vai vir a reclamação? Né? E aí eu falei, primeiro, você acha que não fazendo pós-venda a reclamação vai embora? Ela some magicamente? A causa do problema você está resolvendo? Não está resolvendo também. Aí eu comecei a usar nas minhas apresentações um slide que é um avestruz enfiando a cabeça. Sabe o avestruz que quando ele fica com medo, ele enfia a cabeça no chão, né? Tipo, quase como se dissesse, eu não estou vendo o perigo, então o perigo não existe, ele vai embora. E eu mostrava, e se você parar para pensar, pensa no avestruz enfiando a cabeça, eu mostrava na foto e dizia, qual é a parte do corpo que fica mais exposta quando isso acontece? É a bunda, certo? Então, do tipo, eu dizia, é essa realmente a forma que você quer lidar com os problemas? É isso? Enfiando a cabeça no chão e deixando a bunda para fora? Essa é realmente isso. Não, é claro que isso não vai acabar do jeito que você quer, certo? Tipo, vamos voltar um pouquinho, porque aqui tem um ponto que eu acho importante. Tem um livro de uma psicóloga americana que se chama Carol Dweck, certo? A Carol Dweck escreveu esse livro chamado Mindset, certo? E é sobre, né, postura mental. Ela separa as pessoas em 2 grandes tipos de mindset. O que ela chama de mindset fixo e o que se chama de mindset de crescimento, ok? Então, o livro inteiro é sobre isso. Eu recomendo para quem quiser se aprofundar que compre o livro, chama Mindset, então da Carol Dweck. E uma das coisas que é muito interessante é que o mindset fixo não consegue receber feedback de maneira positiva. Ok? Então, vamos voltar um pouquinho. Quando que surge o mindset fixo? Quando a criança, lá atrás na infância, é elogiada por alguma coisa que ela fez correta e ela começa a associar o fato de fazer algo correto com ela se sentir valorizada e amada. Certo? Então, por exemplo, se eu tiro 10 na prova, papai e mamãe me dão parabéns, eu vou tentar tirar 10 na prova. Tá? O que acontece é que algumas pessoas começam a dizer o que interessa é o 10 na prova. Não interessa se eu estou colando, não interessa se eu peguei a resposta, não interessa se eu aprendi a matéria, interessa que eu tirei 10 na prova. Então, elas começam a desenvolver uma personalidade que busca situações onde eu vou ser validado pelos outros. Os outros vão dizer, eu preciso ouvir que eu sou bom. É isso. Tá? E para essa pessoa,
Ou você é bom ou você não é. Daí que vem a mentalidade fixa. Ou você é um sucesso ou você é um fracasso. Não existe meio termo para essa pessoa. Ou sucesso é um fracasso, ou você é muito bom ou não é. Ou você nasceu com talento para uma coisa ou não tem talento. Não tem meio. E a pessoa acredita que é daquele jeito. Então, o que acontece? Quando você vai dar feedback para uma pessoa, você tem 3 grandes elementos no feedback. A pessoa em si, certo? O que ela fez e os resultados que ela obteve, certo? Então você tem a pessoa, o que ela fez, os resultados que ela obteve. Para a pessoa que tem mindset fixo, os 3 estão juntos. Juntos. É tudo uma coisa só, ela não consegue separar. Então, como que isso influencia? Por exemplo, você pega uma pessoa de mindset fixo e vamos dizer que, é só um exemplo aqui, tá? Ela é um vendedor, uma vendedora que não bateu a meta e você chama no final do mês ou no começo do mês para fazer aquela reunião de revisão e vamos conversar sobre os teus resultados. A pessoa sabe que não bateu a meta, certo? Então, essa pessoa vai reagir Existem 4 grandes maneiras que uma pessoa de mindset fixo reage ao feedback. Primeira coisa que pode acontecer, ela desmonta emocionalmente, ela desaba emocionalmente, porque ela se sente um zero à esquerda. Ela se sente um ser humano da pior espécie, porque ela se sente um fracasso. Ela diz, eu tinha uma meta, não atingi a meta, eu sou um fracasso. E ela chora, tipo, acabou o dia para essa pessoa, tá? Então, essa é uma coisa. Veja que tem uma reação muito negativa. Segunda coisa que pode acontecer, ela pode ficar agressiva em relação ao feedback. Porque ela vê o feedback, mesmo que seja de melhoria, como um ataque pessoal. Você está dizendo que eu não sou bom. E você vai dizer, não estou falando de você. Lembra daqueles 3 elementos? Não estou falando de você, eu estou falando dos teus resultados e eu queria analisar com você as coisas que foram feitas para a gente melhorar isso aqui, para melhorar teus resultados. Ela falou, então, você está falando de mim. E você diz, não, criatura, não estou falando de você. Então, ela não consegue. Para ela, tudo é uma coisa só. E como você está questionando os resultados, e como você está questionando os resultados, ela imagina o que ela está fazendo, ela já se sente atacada também, então ela ataca de volta. E ela vai começar a dizer, mas eu também não tenho apoio, mas também o sistema da empresa é ruim, é lento, e mais também o mercado está difícil, e o outro fulano que não bateu a meta também. Quer dizer, tipo, confusão total, assim, o que ela não quer falar dela. Porque vamos lembrar que essa pessoa não quer mudar o que ela está fazendo, certo? Ela quer continuar fazendo o que ela está fazendo. Mentalidade fixa. Terceira coisa que pode acontecer é ela fechar e bloquear completamente o feedback. Você já deve ter visto acontecer. Você vê até que o olho da pessoa muda. Ela está olhando para você, mas você vê que ela já desconectou. Ela não está ali, entra por aqui, sai por aqui, tipo, já se perdeu a pessoa, certo? Porque aquilo é doloroso para ela. E ela, então, não consegue lidar com aquilo, então ela entra em alfa, certo? Ela começa a flutuar e você pode... E você está tentando ajudar a pessoa, mas a pessoa, tipo, né? Não quero. Quarta coisa que pode acontecer é num cenário um pouquinho mais evoluído, quando a pessoa é um pouquinho mais elegante, e a pessoa já aprendeu que isso acontece, ela faz de conta que está prestando atenção no feedback, mas é falso. Ela começa a dizer, obrigado, que bom que você me falou isso, mas no fundo ela só está esperando você parar de falar e de encher o saco para ela poder continuar a vida dela normalmente. Certo? Só que ela já aprendeu que chorar não adianta, que atacar é ruim, que fazer de conta que não está prestando atenção é um problema. Então ela faz de conta um teatrinho que ela aprendeu a fazer, mas no fundo está entrando por aqui, ela não quer mudar, certo? Então veja que quando eu vou fazer um pós-venda, pare para pensar agora, vamos voltar no que a gente estava falando. Eu estou perguntando para os meus clientes, e aí? O que você achou de 0 a 10? Se eu tenho um mindset fixo, e eu tenho medo que a outra pessoa não me dê uma resposta positiva, aquilo para mim é muito dolorido, porque mostra o meu fracasso. Não existe para ela uma oportunidade de melhoria. Existe sucesso ou fracasso, certo? A pessoa que tem um mindset de crescimento, essa vê uma oportunidade de melhoria. Então você, Vani, tem um mindset de crescimento. Você vai estudar, você vai buscar, você está o tempo inteiro procurando melhorar, certo? E você vai falar com o empresário que é empresário dizendo, vamos melhorar também. Quando esta pessoa tem um mindset fixo, ela encara isso como uma ameaça. É o contrário. Olha só que louco que é. É uma ameaça para essa pessoa. Aí a pessoa diz, não, pelo contrário, ela vai rejeitar isso. Deixa eu continuar um pouquinho só para você entender, a gente se aprofundar. A Carol Dweck, no livro dela, ela cita vários estudos, inclusive ela desenvolveu vários,
Deles é dar para as crianças de uma certa idade um quebra-cabeça, que é literalmente impossível de ser resolvido pela dificuldade, pela complexidade, para crianças daquela idade, certo? Então, ninguém vai conseguir. Ela já sabe, como psicóloga, que nenhuma das crianças vai conseguir resolver. Mas as crianças não sabem, então elas vão tentar resolver o quebra-cabeça. Dão para elas um certo tempo, e é muito interessante de notar que as crianças de mindset fixo, quando notam que não vão conseguir resolver o quebra-cabeça, e quando notam que estão sendo avaliadas, certo? Ela começa a se sentir incompetente, porque ela está sendo avaliada e ela não está conseguindo resolver. O que ela faz? Ela tem casos, assim, ela conta assim, da criança empurrar o quebra-cabeça, ou seja, fisicamente se afastando dele, dizendo: esse jogo é idiota, não gostei, quero outra coisa para brincar. A culpa é do quebra-cabeça, certo? Não sou eu que eu não consegui resolver. A culpa é do quebra-cabeça é que é idiota. E eu quero distância dele. Porque no fundo o que eu quero é distância é da sensação de não ser perfeito. Porque eu preciso buscar, o mindset precisa dessa sensação de que todo mundo diga você é bom. Certo? Então, a pessoa que tem mindset fixo, na verdade, não pede feedback, ela pede elogio. Ela pode até dizer que quer feedback, mas no fundo, a única coisa que ela quer é elogio. Se não for um elogio, é um problema. Se ofende, fica triste, fica magoada, é um pepino, certo? Olha que interessante, a criança de mindset incremental, de crescimento, terminava o tempo, acabava com o quebra-cabeça incompleto, dizia: não consegui, me dá mais tempo. Posso levar Teve uma criança, inclusive no estudo, que pediu para a psicóloga para levar o quebra-cabeça para casa, porque ela queria continuar, certo? Então veja que o fato dela não ter conseguido, para ela era um desafio. Ela encarava aquilo como uma coisa positiva, ela ficou alegre, dizendo: olha que legal, isso aqui é tão difícil que eu não consegui fazer, eu quero mais disso. Você faz prova, por exemplo, outro estudo muito legal da Carol Dweck, ela fez prova com as crianças e depois ela chegava e ela dizia: fulano, né, Felipe, você tirou 7. Felipe, você agora tem uma opção, você pode ir para a mesa dos meninos e das meninas que tiraram 10 e você pode ficar lá com eles né, eles tiraram nota melhor do que você. Aí você vai poder conversar com eles, né, você vai poder melhorar, aprender alguma coisa. Ou você pode ir para outra mesa, que é a mesa das crianças que tiraram nota ruim. Eles tiraram 4 e 5, e aí você vai ser o melhor lá, certo? Qual dos dois você prefere ir? Pessoas de mindset fixo imediatamente vão para a mesa dos ruins, certo? Porque elas, na verdade, elas preferem ser o bom do ruim. Deus me livre ir para a mesa dos bons de verdade, porque lá eu não sou muito bom. E lá eu sei que a minha autoestima já cai, já é um problema, certo? Então veja que muitas vezes a gente se depara, e isso acontece não só com empresários e empresárias, mas acho que é muito claro, com empresário e com empresária, é que no fundo não tem um mindset de crescimento, tem um mindset fixo. E isso acaba afetando tudo. Então essa pessoa, Deus me livre, um funcionário dá uma ideia. Essa pessoa vai reagir mal ao funcionário dando uma ideia, porque vai se ofender, dizendo: quem que você acha que para você falar isso, certo? Vai desqualificar, porque só pode ter um bom. E o bom sou eu que sou o dono. Ou eu sou bom, sou eu que sou a dona, certo? Você não é dono, certo? Você é meu funcionário. Então quem que você é para ficar me dando ideia? Mas tudo está aqui, certo? E no fundo está tudo baseado num sistema emocional que começou lá na infância, de uma pessoa insegura buscando validação, certo? Isso acaba afetando tudo que ela faz, tudo, certo? E aí é triste de você ver que às vezes algumas empresas empacam por causa disso, né? Tem um livro que se chama Terra de Ninguém, que é de um consultor aqui nos Estados Unidos, que mostrou por que algumas empresas quebram quando elas começam a crescer, certo? E 4 coisas que geralmente empacam. Uma empresa empaca porque o dono empacou. Uma empresa empaca porque a equipe de comando empacou. Uma empresa empaca porque os produtos ou serviços que ela tem empacaram. Ou uma empresa empaca porque os processos que ela faz internamente empacaram e são os mesmos. Então ainda tudo é muito manual, as pessoas não automatizaram, etc, etc. Então quando você olha e você chega e diz: espera aí, essa empresa poderia melhorar? Poderia.
Aí você começa a se perguntar o que é de verdade que precisaria melhorar. É o dono, a dona? É a equipe? É a proposta de valor dela para o mercado de produtos ou serviços? Ou são os processos internos? Certo? Veja que nada disso você vai conseguir mexer se o dono ou se a dona não estiver realmente alinhado com isso, com esse processo. Não adianta, porque senão o próprio dono ou a dona começa a boicotar tudo. E no fundo, muitas vezes, o dono ou a dona é, às vezes, o gerador do problema. Certo? E o que é mais interessante de tudo, esta pessoa, quando você consegue dar foco para ela, ela é um monstro de energia. Ela é tipo um empresário, empresária, geralmente um leão, uma leoa, acorda, vai dormir, tipo, carrega nas costas. O único problema é que tem que separar um pouquinho o ego do resto. Esse é o trabalho que tem que fazer, certo? Muito bem. Raul, você falando aí, eu lembrei, porque semana passada, numa reunião, quando a gente falou no pós-venda, assim, foi que nessas crianças aí, peraí, não dá certo, esse pós-venda não funciona, a gente não tem tempo, ninguém vai fazer pós-venda aqui, porque ninguém quer saber nem o que o cliente achou. E assim, o gerente acaba boicotando esse trabalho, porque não compra a ideia, né? E o que você acabou de falar tem que vir lá de cima, e aí a equipe fica na mesma. Eu, Raul, particularmente, quando eu pego uma empresa com esses fatores, eu acabo nem continuando meu trabalho. Eu demito esse cliente. Eu deixo passar, porque vai comprometer o meu nome em jogo. Você esteve lá, porque a minha missão é aumentar essa venda. Como é que você aumenta uma venda sem trabalhar nada de planejamento, sem fazer prospecção, sem fazer pós-venda, sem conversar, sem se reunir com a equipe para falar sobre os problemas, sobre as soluções, né? De tanto que a gente já falou aqui. Então, assim, realmente é uma coisa que eu não continuo. Eu saio e digo, não, pode procurar outra consultoria, porque no caso, na minha, não vai ter. São os valores, né, Raul? Como você acabou de falar. E a gente só tem, Raul, aqui 10 minutinhos, senão o Instagram vai derrubar tudo. Mas eu gostaria demais se a gente pudesse abrir para as perguntas. Vai ser muito rápido, né? A gente poderia continuar. Não, vamos abrir para perguntas, vamos ver se tem algumas perguntas. E eu anotei, porque sempre me pedem dicas rápidas para aumentar as vendas, né? E eu estou escrevendo justamente a Zine da semana que vem, provavelmente vai sair sobre isso na Venda Mais, mas são campanhas que eu estou ajudando clientes meus a organizar agora no final do ano e que têm tido resultados excepcionais. Então, para você que está nos assistindo, são 7, 8 ideias para você fazer campanhas para melhorar resultados e aí, né, é para juntar a equipe e pensar em formas de colocar em prática. Eu só vou dar a ideia de você fazer, depois como você implementa, junto com a equipe, pense em formas e se precisar de ajuda, chama a Vânia, que com certeza absoluta pode te ajudar a fazer isso da melhor maneira possível. Mas primeiro, você pode fazer uma campanha de pedidos de indicação. Então, entra em contato com todos os clientes e pede para eles indicarem clientes. Isso funciona muito bem. Segunda coisa, foi a ideia que mais repercutiu na Expo Venda Mais. A Vânia estava com a gente e foi o pós-não vendas. Pegar todos os contatos que foram feitos, que não fecharam em vendas e recontatar, reaquecer esse relacionamento, certo? E buscar novas oportunidades. Você fecha muitas vendas quando você faz isso. Terceira campanha que você pode fazer, reativar inativos. Então, pega toda a tua carteira de clientes, gente que não compra, por exemplo, mais de 90 dias, volta lá, contata, certo? Você pode fazer um pós-venda com eles, mas você vai ter muita oportunidade ali também. Quarta coisa que você pode fazer, rapidinho, é pedir testemunhais e depoimentos. A gente até falou sobre isso aqui, mas a gente não pede, não documenta isso. E é muito legal você pegar, separar 4 ou 5 grandes clientes, ou os mais importantes, ou que você gosta, que tem melhor relacionamento, e pedir um testemunhal, um depoimento. Eles mandam isso, às vezes mandam por áudio, mandam por vídeo, é muito emocionante, é muito legal receber. E depois você pode usar esse teu material no teu marketing, na prospecção, etc. Isso é muito, muito legal. Então, campanha de depoimento e testemunhal, aproveite e faça, que você vai ficar super feliz com os resultados. Quinta coisa que eu recomendo que possa ser feita rapidamente. Inclusive, ontem recebi um testemunhal muito legal sobre isso, que é a campanha de diminuição de descontos. Você calcula quanto de desconto está sendo dado, certo? Por cada pessoa na equipe, calcula uma média e diz, gente, vamos tentar baixar esse número. E cria uma campanha para fazer isso.
O que é muito legal nessa campanha é que no começo a maior parte dos vendedores é resistente, porque usa muito a ferramenta do desconto, né, como fechamento, para fechar esse tipo de coisa, acho que vai perder venda. Toda vez que faz essa campanha de diminuir o desconto, aumenta a venda. E mais, você está melhorando a margem de lucro, porque você diminui o desconto, né? Por que aumenta a venda? Porque melhora a argumentação do vendedor e da vendedora e começa a prestar mais atenção em oportunidades, em realmente evoluir a venda e atender melhor do cliente do que só ficar negociando o preço, certo? Então, eu realmente recomendo, preste atenção na média de desconto e trabalhe para melhorar isso. Você não vai perder venda, pelo contrário, vai melhorar a venda porque melhora a qualidade da tua argumentação. Sexta coisa que você pode fazer, campanha de mix. Então, tem sempre alguns produtos ou serviços que a gente vende mais, que é mais fácil de vender. Eu gosto de pegar algum que não esteja vendendo no volume que a gente quer, na quantidade que a gente quer, mas que tenha uma margem boa e que a gente passe a trabalhar ele, por exemplo, uma semana. Então, todos os contatos que eu fizer, eu vou tentar vender esse produto ou esse serviço. Você vai ver como vai começar a vender mais dele e daqui a pouco fica normal vender isso. Então, essa campanha de você vender algum produto, né, é quase fazer um upsell, a gente chama isso de upsell, de você vender algo um valor um pouco mais alto, é muito bom. Outra coisa que você pode fazer, campanha de prospecção de clientes. Eu gosto muito do que eu chamo de prospectar para cima. Você define qual é o perfil do teu cliente ideal, certo? Porque o pessoal às vezes começa a prospectar para baixo. O que é prospectar para baixo? Começa a fazer promoção de venda para tentar atrair clientes novos. Mas aí você atrai um tipo de cliente que só quer promoção, que só quer preço baixo. Não é o teu cliente ideal, certo? Então prospecte para cima. Prospecte o teu cliente ideal, defina. E às vezes é um mercado, é um segmento, é um tipo de cliente, né? Você começa a definir melhor e diz, bom, essa semana nós vamos trabalhar médicos, advogados, engenheiros, indústrias, certo? Né, regiões, você pode focar, isso aí funciona super bem, engaja toda a equipe, já dá boas ideias, isso aí resultados fantásticos. E para terminar, como bônus, certo? Uma ideia que você pode fazer, e é aquela que eu já citei anteriormente, é dizer, se a gente tem, sei lá, 100 oportunidades por semana desses contatos, e a gente está fechando 30 vendas, a nossa taxa de conversão, então é 30%, 30 para 100. Como que eu faço para aumentar para 35? Gente, essa é uma conversa super rica. Então, se você só fizer isso, eu tenho clientes assim, eu não gosto de prometer coisas assim, porque a forma como cada um, né, aplica depois depende e vai influenciar os resultados. Mas os resultados são muito fortes, certo? De coisas simples que a gente acabou de fazer, certo? Então, super tranquilo, é só você pegar esses números e trabalhar para melhorá-los. Quando você faz isso, você começa a entender que você tem controle sobre o processo, que se você planejar e se organizar, você pode, né, ter resultados melhores, e aí você começa a entender como reagir a diversos tipos de situação. Pessoas que entendem esse formato, o mercado pode estar em recessão, pode estar bem, os clientes podem estar indo para cá, os concorrentes podem ser mais agressivos ou menos. Eu tenho controle sobre o processo, é isso que eu preciso fazer, ok? Então, só para terminar, e aí eu não sei se ficou alguma pergunta. Vou dar uma olhada aqui, Raul, só um minuto. Pessoal, alguma pergunta? Tá. Olha, muitos elogios, Raul, e algumas pessoas estão falando que o Instagram não derruba mais. Eu não sei, às vezes acontece, né? Mas assim. Vamos testar? Vamos testar. vamos continuar. Tem muita gente aqui falando, Raul, que pena que vai acabar. Então vamos continuar, né? Olha, eu estou aqui, Raul. Obrigado, deixando você dar essa aula aqui. Muito agradecida mesmo, porque o nosso Potiguar aqui, o Rio Grande do Norte, precisa demais da sua ajuda nesse momento. E quem sabe, né? Futuramente a gente faz um presencial aqui com os empresários que estão aqui na live. Vamos em breve. Tomara. Você vem quando, Raul, no Brasil? Vem quando ao Brasil? Provavelmente em março ou abril, é o que está programado, mas aí vai depender de pandemia, de abertura e fechamento, esse tipo de coisa. Aí estamos até porque passei o ano inteiro sem ver minha mãe. Minha mãe mora em Curitiba e foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei tanto tempo sem ver minha mãe. Estou com 53 anos, eu nunca tinha passado um ano inteiro sem dar um abraço na minha mãe. Então já estou com saudades e a gente estava tentando trazê-la agora para o Natal. Não sei se vai dar, não sei se vai permitir. Ela tem que ficar 14 dias de quarentena antes de entrar no país. Então tem algumas regras aí que estão, né, meio chato assim. E ela tem um pouco mais de idade, assim, então fica mais difícil.
Mas em março ou abril eu deveria passar. Ah, ótimo. Então, quem sabe, né, em breve. Pessoal, então, para a gente continuar aqui com o papo com o Raul, mandem aí as perguntas. Vamos aí, tem aqui um empresário forte lá de Caicó, Chico Torres. Mande perguntas, Chico. E vamos compartilhar também essa live que o Raul autorizou a gente deixar ela gravada. Então, eu acredito que esse movimento de melhorar, movimento da Venda Mais, vai trazer muitos benefícios agora para esse Natal, para vocês. O que é que a gente poderia falar, Raul, dessa questão do Black Friday agora, nessa semana? Uma das coisas que a gente sempre tem recomendado, tem uma forma de pensar que eu gosto, e quem começou a falar sobre isso, acho que até escreveu um livro sobre isso, é um cara chamado Simon Sinek, que ele escreveu um livro sobre princípios da liderança, e ele fala sobre o reason why, né? O porquê. Por que estamos fazendo alguma coisa, certo? Então, eu acho que se você aprofundar a ideia, o Simon Sinek depois fala em dois tipos de ciclo, dois tipos de jogo. O que ele chama de jogo finito e do jogo infinito, tá? O jogo finito é alguém que está pensando no curto prazo. E eu penso apenas na próxima interação. Então, eu vou tentar extrair o máximo possível de valor na próxima interação. Então, tudo que eu vou fazer é de curto prazo. É imediatista. E tem gente e empresas que pensam no jogo infinito. Eu quero um cliente para sempre. Certo? Eu quero um cliente para sempre. Eu quero atender para sempre, eu quero ajudar para sempre, eu quero ser útil para sempre, eu quero servir para sempre. Então, é um jogo infinito. A minha pergunta aqui é, quando as pessoas encontram uma oportunidade com uma Black Friday, se elas estão jogando o jogo finito naquele momento, ou se eu estou pensando de maneira infinita, onde eu vou abrir uma relação com possíveis clientes que depois vai se estender, certo? A minha recomendação seria de olhar isso como uma oportunidade de falar com o mercado, com o público, com o qual você às vezes não fale, mas não pense só na Black Friday, certo? Pense no White Forever, certo? Porque tem a Black Friday, que é só aquela sexta-feira, e todos os outros dias do ano, e todos os outros anos que vão vir depois, certo? Eu prefiro muito mais esta lógica de atrair clientes qualificados, escolher bem o que vai ser, mesmo que eu não tenha o super faturamento agora no curto prazo, eu tenho muito mais controle sobre o processo, sustentabilidade, eu não baixo o nível, o valor da minha proposta, da minha marca, certo? Eu continuo sendo percebido como alto valor, eu continuo querendo ter um atendimento nota 10. Então, de novo, Black Friday fantástica, super oportunidade, mas pense no jogo infinito, pense no longo prazo, pense o que você vai fazer depois da Black Friday com esse cliente que acabou de comprar para você. Porque se você só ficar com ele ali, foi uma perda de oportunidade. Ótimo. Raul, tem uma pergunta aqui. Como devemos trabalhar com a equipe mindset fixo? Boa, né, essa? Boa, boa. Uma das coisas que eu recomendaria seria, primeiro, leia o Mindset, certo? Da Carol Dweck. Leia porque você precisa entender, se aprofundar. A gente falou muito superficialmente aqui sobre algumas coisas, né, para as pessoas entenderem, mas é bem mais profundo o assunto. Uma das coisas que você tem que trabalhar para pessoas de mindset fixo, eu sempre diria, se eu sou gestor ou gestora, se eu sou líder dessa equipe, eu tenho que ver se eu não estou estimulando algum desses comportamentos também, porque eu posso ser responsável por uma parcela disso. Às vezes não é só a equipe que é mindset fixo, a equipe está reagindo a questões minhas, certo? Porque se é uma ou outra pessoa dentro da equipe que está mostrando um mindset fixo, então realmente vamos falar sobre essa pessoa. Se a equipe inteira está com mindset fixo, então não, o problema geralmente não é a equipe. Certo? Eu sempre falo isso. Se a equipe inteira está desalinhada, o problema não é a equipe, certo? É quem está em cima da equipe. Isso tem e precisa ser falado sobre isso, porque senão a gente começa de novo a terceirizar a responsabilidade.
Mas, então, a questão não é a equipe inteira. Vamos isolar. Por que o mindset fixo acontece? Vamos voltar e lembrar que o mindset fixo surge porque a pessoa precisa se sentir validada. Ela precisa, então, da aprovação de alguém, certo? Então, você vai isolar cada pessoa porque eu consigo validar cada um dentro do grupo individualmente. Certo? Eu preciso isolar essa pessoa e estar, né, frente a frente com ela, olho no olho e dizer: eu confio em você, campeão, eu confio em você, campeã. Certo? Eu, particularmente, gosto até de desenhar as 3 coisas, de dizer: esse aqui é você, esse aqui são as coisas que a gente está fazendo, esse aqui são os resultados. Eu quero que a pessoa visualize isso e entenda. E entenda que, e vou dizer, você está 100, você está nota 10, você é fantástico, não é isso, certo? Vamos tentar falar sobre isso aqui. Certo? E veja que eu vou fazer com que a pessoa entenda que essa é uma forma de validar. Mas eu preciso fazer isso individualmente e mostrar para ela que o foco dela tem que sair um pouquinho dela, de ela se sentir avaliada, de se ela é perfeita ou se não é perfeita, e sim para as coisas que ela está fazendo. Certo? Aquelas coisas que ela está fazendo. Então, por exemplo, eu dizendo, hoje você está fazendo 10 ligações por dia. Você consegue fazer 11, campeão, campeã? Uma pessoa de mindset fixo consegue entender isso, certo? Você já está falando. E, ó, e se você fizer 11, certo? Você, para mim, vai mostrar que é campeão de verdade. Ah, agora você mexeu com um campeão, com um mindset fixo, certo? Essa pessoa vai começar a procurar a validação. Veja que eu não estou dizendo para ele, você é bom ou você é boa. Essa não é a questão. Não estou dizendo você é competente ou incompetente. Não estou nem falando da meta. Veja que eu tirei o foco de atingir os resultados. Eu estou falando do que estamos fazendo. Ok? Ó, você só está vendendo o produto A, não vendeu o produto B. O que a gente pode fazer juntos para vender o produto B? Que ideias que a gente pode ter, certo? E veja que eu não posso fazer isso em grupo, porque a pessoa que é mindset fixo, ao fazer isso, ela está se expondo dentro do grupo, porque ela acha que se ela começar a pensar em coisas que ela não está fazendo, ela está admitindo que ela não está fazendo, o que mostraria que ela é incompetente. Se ela admitir que ela é incompetente em público, isso é um problema, certo? A autoestima dela vai lá para baixo, ela não pode fazer isso. Então, de novo, eu tenho que reforçar que isso é feito individualmente, certo? Separando os itens, eu valido a pessoa, não foque na meta que está sendo atingida ou não, porque isso a gente não tem controle, vamos focar no que a gente está fazendo, nas atividades, nos processos. Isso eu posso fazer. E aí eu vou fazer com que a pessoa se sinta desafiada, porque o mindset fixo gosta desse desafio, de dizer, você está fazendo 10, eu quero ver se você consegue fazer 11. E se você fizer 11, você vai provar que você é campeão ou campeã. Isso é um desafio que ele entende. Está no controle, eu sei o que eu tenho que fazer, pode deixar que eu vou fazer. Aí você vai ter um leão, uma leoa, certo? Agora, se você falar para ela, você não está vendendo direito, aí você vai ter um problema. Porque essa pessoa vai se ofender, vai brigar, não vai querer, vai desmotivar, vai desengajar, certo? Vai tudo de ruim, porque ela vai tentar terceirizar. Note que nesse processo todo eu tirei o elemento externo. Certo? Eu não estou dizendo que o mercado está bom, está ruim, se o dólar está não sei o quê, se a inflação, se o governo, se a pandemia, nada disso, certo? Você estava fazendo 10, precisa que você faça 11. Você consegue fazer isso? Certo? Então veja que eu isolei e quebrei, certo? Em etapas, micro coisas, e eu dou para ela um micro desafio. Aí eu consigo trabalhar isso, ok? Quem quiser saber mais, vai estudar psicologia positiva. Adoro, por exemplo, se você fez formação em coaching, você vai aprender a lidar muito bem com essa situação, certo? Porque é muito comum encontrar. E o livro da Carol Dweck, com certeza absoluta, é um mapa para você seguir. Okay? Vai ajudar bastante, né? Raul, tem uma startup aqui que eles são super jovens, Emília e Gabriel, e eles estão começando um novo desafio aqui e estão perguntando, você pode comentar um pouco sobre a diferença da venda B2B e B2C? A diferença? Sim. Veja, eles são B2B ou eles são B2C? Eles estão atendendo, estão começando ainda, né? Estão em modelo de ideação, são startup ainda, mas estão atendendo B2B. Tá. Então veja que, no fundo, o que vai acontecer é que o processo é muito parecido, mas você vai adaptar para realidades diferentes. Vamos voltar, por exemplo, para a nossa metodologia na Venda Mais, que são os passos da venda, certo? Então eu começo com a prospecção. A prospecção no B2B é muito mais focada, certo?
é muito mais focado no que no B2C. No B2C, que eu vou direto falar com clientes, eu posso ter o que se chama de personas, avatares, etc. E vão ser, né, grandes públicos genéricos. No B2B, eu geralmente faço esse processo todo, mas imediatamente defino 5 ou 10 clientes que são os meus clientes ideais e vou falar com eles diretamente, certo? Particularmente, eu gosto muito de metodologias nessa forma, que não é uma venda agressiva, é uma venda consultiva. Então tem um livro chamado Spin Selling, do Neil Rackham, onde ele fala, né, como você lidar com isso, quase como se fosse uma pesquisa de mercado. Você vai falar com empresários e empresárias, você vai apresentar o seu produto ou serviço, mas antes de mais nada, você está querendo entender. Então você vai se aprofundar muito mais. Veja que o levantamento de necessidades no B2C já foi feito de maneira genérica. Certo? Num B2B, quando eu estou falando com uma empresa, estou vendendo para uma pessoa jurídica, eu vou fazer um levantamento de necessidades muito mais aprofundado. Muito mais aprofundado. Porque eu vou, né, precisar customizar. Então, para esse pessoal que está querendo saber sobre B2B e B2C, leia 2 livros, eu vou recomendar. Um que se chama o Spin Selling, tá? Que é do Neil Rackham. É fantástico, é maravilhoso. E ele é psicólogo, que é muito legal, que eu gosto, porque não é aquela técnica de venda agressiva, de aquela coisa de filme americano, um cara, tipo, metodologia de venda velha que não existe mais. Não, ele é psicólogo e ensina exatamente o que fazer. E tem um outro livro que eu gosto muito, aí já é um avançado, mas eu recomendaria começar pelo Spin Selling, depois, se você quiser evoluir, um livro que se chama A Venda Desafiadora. Na venda desafiadora, você trabalha com o teu cliente, que é uma empresa, certo? Quase só é feito com o B2B, a venda desafiadora, onde você ajuda o cliente a criar, junto com você, um cenário mais positivo no futuro. Ok? E vocês trabalham para fazer isso juntos, então é uma venda bem consultiva. E esse caminho para um futuro melhor passa pelo teu produto ou serviço. Certo? Então, e é uma técnica muito legal de você usar, porque permite que você mesmo no começo de uma empresa seja percebido como alguém que sabe do que está falando, que é um expert, porque às vezes a gente chega como startup e o pessoal diz, mas vocês são startup, não tem nem experiência, certo? Você é muito novo, não tem nada para agregar, sabe? Tipo assim, eu já estou aqui há muitos anos no mercado. Uma startup pode se beneficiar muito de uma postura de venda mais consultiva, porque eu trabalho junto com o cliente para criar um cenário. E aí, de verdade, eu estou guiando o cliente. O que interessa é se eu sei guiar. Eu não preciso ter todas as respostas, certo? Quem tem as respostas é o cliente. O problema é que às vezes ele está perdido. E eu ajudo, então, ele a direcionar isso. Então, para esse pessoal que está querendo saber mais sobre venda consultiva B2B, essa recomendação de livro, esses 2 livros, Spin Selling e A Venda Desafiadora, vão te ajudar muito. Ótimo. Fechou, Raul. Acredito que agora, deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta? Pessoal, a hora é essa. Vamos aí mandar os últimos aviãozinhos para chamar aí a galera que já estamos aqui encerrando com o Raul Candeloro, da Venda Mais. Raul, você está com algum produto na internet, né? Eu vi esses dias uma aceleradora, eu acho, alguma coisa assim. Fala um pouco aqui para a minha audiência. Sim, chama Programa de Aceleração de Vendas. São 12 coisas que a gente pode fazer. E, por exemplo, eu falei de algumas delas aqui. Por exemplo, quando a gente faz campanha de depoimento, campanha de indicação, campanha de pós-não-venda, são 12 desafios. E aí eu falo sobre a importância daquilo, o que a pessoa pode fazer, o que a empresa pode fazer. E aí depois a gente tem um fórum onde os alunos postam o que estão fazendo. Então é legal porque tem uma troca muito grande. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente fez juntos foi uma preparação pré-negociação. Então vou sentar para negociar com o cliente ou vou ligar para fechar, certo? Como seria essa preparação pré? E é muito legal, porque a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é do mercado financeiro, que ela também, né, no caso, trabalha com B2B, mas tem clientes VIP, então não só corporativos, e ela postou, então, uma lista de perguntas que um vendedor ou uma vendedora tem que fazer antes de falar com o cliente para estar realmente seguro de que sabe o que está fazendo, o que está falando, de tudo certinho.
E aí outras pessoas começaram a pegar aquilo e começaram a dizer, eu vou adaptar para a minha realidade, certo? A gente tem campanha de reativação de inativos, a gente fez uma campanha dos vendedores e vendedoras pedirem elogios e depoimentos para os clientes, e aí os vendedores e as vendedoras que receberam compartilharam com a gente, então estavam mandando os áudios, mandando os vídeos. É super, super legal. Teve gente que chorou, só para você ter uma ideia, porque a pessoa recebeu um testemunhal tão emocionante que ela chorou e disse, nossa, eu chorei e eu queria compartilhar com você. E todo mundo se emocionou junto dentro, porque é muito legal. E uma das coisas que eu tenho visto é que eu procuro sempre, e quem está aqui assistindo deve ter, procuro pegar conceitos que são mais complexos, simplificar e dizer por que isso é importante e como que você pode aplicar, certo? E eu entendo que às vezes nem tudo que a gente fala imediatamente pode ser aplicado, porque todo mundo está passando por momentos diferentes da vida. Mas eu acredito muito em você desenvolver um jeito de pensar que vai com você para a vida toda. Certo? Então, se você entende como fazer algumas coisas, você está mais preparado depois para enfrentar situações difíceis com mais segurança. Uma das coisas que é muito legal é você diminui a ansiedade e a frustração. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido falar muito, certo? Porque como a pessoa passa a entender um pouquinho mais que ela tem controle de algumas coisas, ela entende onde coloca o foco. Você falou bastante sobre planejamento. As pessoas começam a entender que o planejamento não precisa ser complicado, ele é simples, certo? Mas ele é super importante. Então, você tem que saber para onde você está indo e você tem que saber como você vai fazer para chegar lá. Senão a vida vai te levando para cá e para lá e você não chega onde você quer, certo? Então você vira meio que refém de algumas situações. Aqui não. Então, muitos dos meus alunos do programa de aceleração falam isso, Raul, incrível a diminuição de ansiedade, porque a pessoa estava assim, do tipo, já não estava dormindo, já estava trabalhando, sabe, tipo, essa sensação de domingo, já estava trabalhando, sabe, tipo assim, e aí começa a contaminar a vida pessoal, porque a tua vida pessoal começa a sofrer por causa disso também, aí você não tem mais lazer, certo? Tem gente que começa a engordar, tem gente que começa a perder peso, cada pessoa reage de maneira diferente, e no fundo é tudo ansiedade. Então, se você parar para entender de verdade quais são os pontos que, se eu souber mexer e melhorar, trazem resultados consistentes, aquilo te empodera, certo? E esse empoderamento que eu acho que é importante. Isso, inclusive, eu acho que é uma coisa que você também faz muito bem. E os teus clientes, né, eu sei porque muitos deles estão te acompanhando aqui, e o teu trabalho sempre foi muito consistente. É esse trabalho que a gente tem essa missão de dizer, mesmo quando eu vá embora, a pessoa aprendeu tanto que ela continua, daqui a 10 anos depois ela te encontra, te dá um abraço dizendo, pô, eu lembro quando a gente trabalhou junto, a gente fez coisas juntos, fizemos um projeto junto, até hoje tem coisa que é legal, assim, tipo, isso é uma das coisas mais gostosas. E eu sei que você tem também, então legal, parabéns por isso. Muito obrigada, Raul. E aí, eu gostaria de, mais uma vez, lhe agradecer de todo o coração, que Papai do Céu lhe ilumine sempre, com muita saúde, para que você consiga sempre trazer, né, fazer com que nossas empresas vendam mais. Essa missão é muito bonita, Raul. Eu sou apaixonada também, como você me conhece, acompanho, sempre estudo. Então, eu acho que a gente tem que fazer, né, o que realmente faz sentido na vida. E a gente desenvolver essas empresas faz tudo acontecer e gera muito mais do que a relação ao dinheiro, né? É muito, muito mais valioso. Raul, e para finalizar com essa galera aqui top, quero agradecer também todo mundo, a audiência aqui foi muito boa, participativa. Tem pessoas aqui, Raul, do Rio Grande do Norte todinho, Santa Cruz, Caicó, várias cidades que acompanham o Raul, sigam nas redes sociais. E eu gostaria, para finalizar, né, Raul, lhe dar um time aí, qual o conselho, o ponto mais essencial que você colocaria na venda para os próximos meses, para o próximo ano? Como o gestor deveria se preocupar, fazer acontecer nessa venda? Então, eu vou terminar com 2 frases. A primeira eu vou repetir aquela que eu falei do Viktor Frankl, porque ela é que fundamenta tudo. Que entre o momento que acontece alguma coisa e a nossa resposta, existe um espaço. No espaço existe uma escolha, e na nossa escolha reside a liberdade e o crescimento.
Eu não controlo o que acontece no mundo, mas eu controlo a minha resposta ao que acontece no mundo. Então, de novo, foco no que você pode fazer para melhorar, certo? Então, foco no que tem controle e no que vai fazer uma diferença positiva. Essa é a primeira coisa que eu queria reforçar aqui no final. E a segunda é uma frase que outro dia eu estava trabalhando com uma coach que se chama Miriam, e a gente, né, ela citou a frase, que é a humildade para aprender e a coragem para melhorar. Certo? Porque a gente precisa ter a humildade para estar aberto para essa melhoria. Então, a gente falou de mindset, eu preciso estar. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter coragem para fazer diferente. Certo? Para mudar alguma coisa, porque se eu quiser um resultado diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Senão, eu fico sempre repetindo o que eu faço e eu vou ter sempre os mesmos resultados. Aí, quando o cenário está bom, a coisa está boa. Quando o cenário está ruim, a coisa está ruim. Mas eu não estou controlando de verdade. Certo? Então, de novo, a frase, o controle, eu acho super importante. E, para terminar, precisamos ter humildade para aprender e a coragem para experimentar, mudar e colocar em prática. Ok? Queria terminar também agradecendo a todo mundo que está aqui. Vani, obrigado pelo convite, parabéns para todo mundo. E aí o pessoal colocando aí São Gonçalo do Amarante, tem gente de São Paulo também, pessoal de Santa Cruz, muito legal. Gente, super obrigado por estarem com a gente aqui. Boa noite para todo mundo. Vani, obrigado. Obrigada a você, Raul. As portas estarão sempre abertas, viu? Abraço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tchau, gente. Abraço, obrigado, boa noite. A gente que agradece. Beijos, boas vendas.